Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos falando sobre o que se produz com nossas riquezas naturais. Nós vimos que os recursos naturais, eles são divididos, classificados em alguns grupos. Os hídricos, vamos retomar aqui no nosso livro, para vocês acompanharem junto comigo. Vamos voltar aqui. São os biológicos, os hídricos e os minerais, sendo que os minerais, eles estão classificados em outros 3 grupos. Os recursos minerais metálicos, os minerais não metálicos e os minerais energéticos. Vamos então agora, com a lupa na mão, fazer uma produção. Opa, antes disso, vamos dar uma lidinha aqui só que ficou uma explicação. Os recursos naturais também podem ser classificados com base em sua disponibilidade na natureza. De acordo com essa classificação, existem 2 grupos. Nós temos os recursos naturais renováveis, ou seja, aquele que vai se renovando, e temos os não renováveis, aqueles que podem se esgotar. Vamos ver ali. Os recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam devido à capacidade de renovação, como, por exemplo, a água, energia solar e ventos. Agora, os recursos naturais não renováveis são aqueles que podem se esgotar, pois sua capacidade de regeneração natural é bem menor do que o uso que fazemos deles, como, por exemplo, combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão mineral e outros minerais diversos, como a bauxita, o calcário, entre outros. Então, aqui é o que eu disse. A velocidade que o homem capta e consome esses recursos naturais não dá tempo para que surja novamente na natureza. Então, eles vão se esgotar, certo? Olha lá com a seção com a lupa na mão. Pesquise um recurso natural que se encaixe em cada classificação e complete a tabela a seguir. Então, nós temos aqui recursos naturais, o exemplo e para que nós podemos utilizar. Biológico, o hídrico, mineral metálico, mineral não metálico, mineral energético e o renovável e o não renovável, certo? Então, vamos ver aqui algumas sugestões que eu trouxe para vocês. Só retomando antes que, como eu expliquei, o recurso renovável, aquele que não se esgota, e o não renovável, ele pode se esgotar. Mesmo sendo um recurso renovável, devemos considerar que a velocidade de exploração tem se mostrado mais intensa do que a capacidade de renovação desses recursos, que é o que eu venho falando para vocês. O homem explora de uma maneira muito rápida, mas a capacidade que a natureza tem de renovar é muito menor, certo? Então vamos lá. Tipo de recurso: o biológico, um exemplo, vegetais, animais e florestais. Pode ser usado para medicamentos e cosméticos. Sobre os recursos hídricos, eu sugiro aqui lagos, rios, mares, oceanos. O uso pode ser para a produção de energia. Mineral metálico, o ouro, a prata, o cobre, pode ser usado para a produção de joias, fios condutores de energia. O mineral não metálico, trouxe a areia como sugestão, é utilizado nas construções. Mineral energético, luz solar e o vento, usado na produção de energia solar e na agricultura. Um recurso renovável, a madeira, para a produção de móveis, móveis domésticos, por exemplo. E um recurso não renovável, o petróleo, que é utilizado para os combustíveis, na produção de combustíveis, certo? Continuando aqui, vamos lá. O uso
e os impactos dos recursos naturais. Como que é isso? Todos os recursos estudados anteriormente têm uma aplicabilidade. Isto é, o que é essa palavra aplicabilidade? Um produto final que será feito dele. Então, como eu falei, a gente pode usar lá a madeira da árvore para a produção de um móvel na minha casa, para um quadro negro na escola. O cobre, eu posso produzir o fio para conduzir energia elétrica de um poste até chegar na minha casa, por exemplo, para a construção de uma tomada. Observe a seguir alguns usos e impactos ambientais causados pelo uso dos recursos naturais. Os impactos causados na natureza, a gente vai retirando esses recursos e aí, como que é isso com relação à natureza? Essa falta. O ser humano, diferentemente dos animais, sempre buscou criar objetos e transformar o espaço onde vive. Isso é verdade. Um cachorro não faz isso, por exemplo, né? Mas o ser humano tem essa capacidade de criar. Para que isso acontecesse, a humanidade utilizou e ainda utiliza recursos biológicos. Atualmente, a sociedade chegou a um momento da história bastante problemático do ponto de vista ambiental. Segundo alguns pesquisadores, se a humanidade continuar a explorar as vegetações ou os próprios animais, teremos desequilíbrios ambientais irreversíveis. Nós já podemos ver muitas questões relacionadas ao desequilíbrio ambiental, até mesmo questões relacionadas à seca. E se a gente não cuidar, isso não vai ter mais como voltar atrás. É muito séria essa situação. Olha aqui na seção para saber mais. Relatório mostra que o Brasil lidera o desmatamento de florestas tropicais. O estudo do Global Forest Watch mostra que na soma de todos os biomas, não só a Amazônia, o Brasil foi o país que mais perdeu árvores em 2018 em todo o mundo. 1,3 milhão de hectares de florestas primárias, aquelas que não tinham sofrido interferência humana. Então veja só. Os cientistas afirmam que as florestas, os pântanos e as savanas do Brasil são cruciais para uma grande diversidade de povos indígenas, para a estabilidade do clima e para a conservação da biodiversidade. Veja que a imagem ao lado, o avanço do desmatamento por conta da agricultura na floresta amazônica. Veja só. Além de desmatar, nós estamos usando um recurso natural também, que também está em racionamento em muitos locais, que é a água, que ela é muito consumida na agricultura. Estão lembrados disso? Então, pessoal, continua aí o meu pedido para que vocês cuidem da natureza, reusem, reaproveitem, façam a reciclagem, descartem o lixo adequadamente. Vamos continuar trabalhando e cuidando do nosso país e da nossa natureza, certo? Obrigada e nos vemos em breve. Tchau, tchau!